Vamos chegando. Boa noite, Priscila. Boa noite, Sarmento. Boa noite, jurista. De onde vocês estão nos acompanhando? Boa noite, Hilda. Ei, Manu, sumida. Boa noite. Boa noite, Vaneide. Professor Luiz Melo, abraço. Rio de Janeiro. Boa noite, Juliana. Belém do Pará. Boa noite, Vaneide. Nanda. Goiânia. Guanambi, Bahia. Obrigada, Sarmento. Salvador. Boa noite, Tiaguinho. Boa noite, Sil. Obrigada, Sil. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Animados aí para o nosso tema de hoje? Direito constitucional que nós vamos tratar. Nosso tema de hoje é direito constitucional. Nós vamos falar da repartição de competências na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Belém do Pará, boa noite. Então, pessoal, nosso tema de hoje, eu fiz como prometido aí na semana passada, né, conforme combinamos, fiz uma votação no Face e no Instagram. Por falar nisso, quem ainda não me acompanha, sigam lá no Face, Professora Vivian Cristina, e a página no YouTube também, Professora Vivian Cristina. No Instagram, assim como aqui no Periscope, Priscila tá colocando aí para nós. Obrigada, Pri. Prof. Vivian Cristina. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, a votação era para escolhermos entre ativismo judicial ou a repartição de competências na jurisprudência do Supremo, né? Venceu o tema repartição de competências, mas como eu disse aí aos que participaram, quem queria o ativismo não fique triste, porque nós vamos... Boa noite, Pati. Nós vamos, né, Virgínia? Lá no meu Periscope nós vamos falar de ativismo judicial também. Então, sigam aí, Prof. Vivian Cristina, no Periscope, para vocês continuarem acompanhando as lives, que nós vamos tratar de vários outros temas. E ainda teremos o nosso curso de controle de constitucionalidade aqui pelo Periscope, tá? Quem tiver interesse, só me passar mensagem no Face ou no Instagram, que eu mando as orientações para vocês. Combinado? Então vamos, sem mais delongas, né, começar a falar aqui do nosso tema. O que eu imaginei para discutirmos, ao invés de tratarmos daquela parte teórica, que eu tenho até um material, boa noite, Rio de Janeiro, tem um material que eu vou encaminhar para vocês, que tem toda essa parte teórica. O mais interessante é tratarmos daquilo que é polêmico, não é? As decisões lá do Supremo, o que pode aparecer aí em questões como pegadinhas. Então, nós vamos traçar um panorama geral da repartição de competências e falar de alguns casos famosos lá na jurisprudência do Supremo. Combinado? Continuem mandando os corações para eu saber que vocês estão comigo. Boa noite, Paraíba, Resende, Rio de Janeiro. E como nós fizemos na live passada, vou pedir para que vocês diminuam os... Vou falar para vocês direitinho o material, final da live. Quem me acompanhar até o final, vou contar direitinho como é que vocês vão ter acesso ao material, tá? A apostila. Então, diminuam as mensagens, por favor, para não travar aí. Boa noite, Marion. Para não travar a transmissão, e qualquer dúvida eu respondo ao final, ou pelo Face ou pelo Instagram. Tá bom, gente? Bom, então nós temos... especialmente dos artigos
21 ao 24, a repartição de competências no nosso texto constitucional. Também temos a regra do artigo 25, relativa aos Estados-membros, no 30, relativa aos municípios, e lá no 32, relativo ao Distrito Federal, né? E nós aqui no Brasil não adotamos um critério único para repartirmos as competências. Mas observando o texto constitucional, nós percebemos claramente que a União, ela acumula um número razoável e uma quantidade razoável de competências, né? Existe uma tendência centralizadora de competências nas mãos da União. Os estados, em regra, têm uma competência que é residual, remanescente, reservada, e os municípios, eles têm uma competência a depender aí do interesse, prevista lá no artigo 30, que é para tratar de questões de interesse local, além de suplementarem a legislação federal e estadual no que couber. Pelo artigo 32, o DF, ele vai cumular competências de estados e de municípios, né? Então, são regras gerais que nós temos, não é um critério único. E um outro critério muito importante que nos ajuda bastante quando houver uma competência que seja comum, por exemplo, né, para a prática de atos, nós vamos ver lá do artigo 23. Como é que nós vamos definir quem é que vai praticar cada ato? Nós adotamos um critério que nos auxilia bastante, que é o critério da predominância do interesse. Né? Então, um ótimo exemplo para nos lembrarmos do critério da predominância do interesse. Lá pelo artigo 21, no inciso 12, compete à União cuidar de transporte internacional e interestadual. Lá pelo artigo 30, no inciso 7, compete aos municípios cuidar de transporte dentro do município, né? O transporte local, intramunicipal. E nós não encontramos na Constituição a quem compete cuidar do transporte intermunicipal. Então, se não compete à União, se não compete aos municípios, por um critério residual, essa competência é dos estados. Né? Então, é um exemplo da aplicação desse princípio de predominância de interesse, junto aí, compete ao estado, exatamente, Vitor. Junto com esse critério residual, que é a regra para os estados. Então, vamos começar com a União, e aí combinando competências da União com outros entes federativos, né? Mas a União, primeiro, tipos de competência. Vamos estabelecer os tipos de competência. Já que os entes federativos são autônomos, eles precisam, né, ter aí competências asseguradas pelo texto constitucional. Então, nós temos as competências materiais, também chamadas de administrativas ou não legislativas, as legislativas e as tributárias. Não nos interessam aqui no momento as tributárias, nós vamos trabalhar com as administrativas e as legislativas. As competências administrativas da União podem ser exercidas de duas formas. De forma exclusiva, que são as competências do artigo 21, são aquelas funções governamentais que são, portanto, indelegáveis. São atos que, se a União não praticar, ninguém mais pratica, porque a competência é indelegável, né? Já no artigo 23, nós temos uma competência também material, mas que é comum ou paralela. A União vai dividir essa competência com todos os outros entes federativos. Então, se no artigo 21 ela atua de forma exclusiva, pelo artigo 23, ela divide essa competência com todos os outros entes, ou seja, União, Estados, DF e municípios podem praticar os atos do artigo 23, as competências administrativas do artigo 23. Como é que eles vão praticar, já que todos têm competência, como é que eles vão definir, né, a quem cabe a prática de cada ato? A Constituição prevê que nós teremos uma lei complementar para dividir a prática desses atos. E um bom exemplo é a Lei Complementar 140, que cuida da proteção ambiental. Então, é um exemplo de repartição de competências comuns. Proteger o meio ambiente, né, é um tema de competência comum à União, Estados, DF e municípios. E os temas do artigo 21, eles nos revelam um interesse que é predominantemente geral. Então, não faria sentido deixar nas mãos de outros entes federativos.
são temas que vão requerer um tratamento mais uniforme, né? Então, se a União não emitir moeda, nenhum outro ente federativo vai fazer isso. É a União que compete cuidar dos serviços mais importantes que nós temos: telecomunicações, fornecimento de água, energia elétrica, o serviço postal. Então, são temas de interesse predominantemente geral que só faz sentido permitir que a União cuide. E aí, uma dica que nos ajuda em provas: os temas do artigo 21 são muito parecidos com os temas do artigo 22. Porque se só a União cuida, se só a União cuida de determinados serviços, é só a União que vai legislar sobre esses serviços, né? Telecomunicações, por exemplo. Então, já pensando nas competências legislativas, no 22 nós temos temas parecidos com os do artigo 21. A competência aqui não é mais exclusiva, mas é privativa da União. O que isso significa? Pode ser delegada, mas exige-se uma delegação formal através de lei complementar. Então, a União pode delegar aos estados por lei complementar, e aí o Supremo entendeu que vamos incluir também aí no parágrafo único do 22 o Distrito Federal. A União pode delegar aos estados e DF a competência para legislar sobre questões específicas dessas matérias aí do artigo 22. Alô para Riachão do Jacuípe, Bahia. E no artigo 24, nós temos competência legislativa que é concorrente. Então, qual a diferença? Mais cobrada é a diferença entre a concorrente e a privativa, 22 e 24. São os dois artigos mais cobrados em provas, né? A diferença aí entre a competência legislativa que é privativa da União e a que é concorrente lá pelo artigo 24. Concorrente pelo artigo 24, quem é que participa? União, estados e DF. Percebam que o município não está previsto no artigo 24, o que não significa que o município não possa exercer uma competência suplementar. Mas, tecnicamente, né, seria incorreto dizer que o município tem competência legislativa concorrente. O Supremo está para julgar um caso concreto em que essas regras vão ficar mais claras, mas até então nós entendemos que o município ele não participa da competência legislativa concorrente. O que ele pode fazer é suplementar a legislação federal e estadual no que couber, com base no artigo 30, inciso 2, e não com base no artigo 24. Então, como que funciona o artigo 24? As matérias do 24. E aí nós temos lá temas que são de interesses difusos, coletivos, que é a proteção do meio ambiente, proteção da saúde, proteção das pessoas com deficiência, do patrimônio histórico, temas que interessam a todos os entes, né? E não exigem um tratamento uniforme como os temas dos artigos 21 e 22. Então, como é que vai acontecer aqui a distribuição das regras? Pelo artigo 24. Concorrente não entra municípios. Isso, no artigo 24 não. Então, pelo artigo 24, a União cria normas gerais sobre aqueles assuntos. Se a União cria normas gerais, estados e DF podem suplementar a legislação federal naquilo que couber, né, para atender às suas especificidades. Se a União não legislar sobre o assunto, os estados e o DF têm competência legislativa plena. Eles vão poder legislar criando tanto as normas gerais quanto as específicas. Obviamente, só valem dentro do seu território. Entretanto, se sobrevier uma lei federal sobre aquele assunto, as leis estaduais ou distritais vão ficar suspensas na parte que contrariarem a lei federal. Então, atenção, a lei estadual ou distrital não é revogada, ela fica suspensa na parte que contrariar a lei federal. Porque suponhamos que essa lei federal venha a ser revogada por outra e a nova lei está de acordo com a lei estadual ou distrital, ela continua valendo, né? Ela vai voltar, ela vai recuperar a sua vigência. Então não ocorre revogação, ela fica suspensa e só no que contrariar a lei federal. Tá? Então essas regras aí do artigo 24, elas são muito cobradas em provas, uma atenção especial aos parágrafos do artigo 24.
tá? Quanto aos Estados-membros, muito cuidado com a afirmação em provas de que a Constituição só trouxe uma competência residual para os Estados-membros. Essa informação é incorreta, porque os Estados-membros, em regra, têm competência residual, mas eles também têm competências expressas, além de dividirem, não é, as comuns, as concorrentes com a União, eles também têm a competência expressa lá do artigo 25 para criar Constituição estadual, a legislação estadual, para explorar o serviço local de gás canalizado, para criar as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Então, são competências destinadas aos Estados-membros, né? Então, seriam só essas competências expressas aí no artigo 25, além de outras espalhadas na Constituição, como, por exemplo, a do artigo 18, criar municípios nos moldes constitucionais. Então, existem sim competências expressas. A regra é a do critério residual, mas é incorreto dizer que eles não têm competência expressa. Então, feitas essas considerações iniciais, eu quero falar com vocês, começando por esse ano, né, para a gente pegar primeiro os temas mais recentes, algumas decisões do Supremo envolvendo a repartição de competências. O que nós já tivemos lá no Supremo esse ano? No informativo 817, o Supremo analisou uma lei do estado do Acre que trazia a previsão que era vedado ao poder público. Olha isso, gente. O Acre trouxe uma lei estadual dizendo que era vedado ao poder público exigir revalidação de títulos obtidos em estabelecimentos de ensino do Mercosul. Obviamente para beneficiar pessoas, né, que fizeram cursos aí de pós-graduação nesses estabelecimentos do Mercosul, não conseguiram a revalidação, veio a lei do Acre dizendo, olha, o poder público não pode exigir essa revalidação. O que o Supremo achou disso? Inconstitucional, não é? Essa lei do Acre viola o Pacto Federativo, usurpa uma competência que é da União, que é a de estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional. E, além do mais, nós já temos esse tema tratado na própria Lei de Diretrizes e Bases e em um decreto federal. Então, não faria sentido o Acre legislar sobre o assunto e muito menos legislar contrariamente ao que dispõe a legislação federal, não é? Então, portanto, inconstitucional. Uma lei estadual não pode estabelecer a vedação ao poder público de exigir validação de títulos obtidos em estabelecimentos de ensino no Mercosul. Ainda que seja no Mercosul, é necessário essa validação para que eles possam ter a eficácia devida aqui no nosso território. Então, esse foi o informativo 817. No informativo 833, já até fiz uma live no Face, quem me acompanha lá deve se lembrar, alguns estados da federação estavam criando leis estaduais, estavam criando leis estaduais exigindo das operadoras de telefonias de celular, de telefonia móvel, que elas instalassem bloqueadores de sinal de celular em presídios. Então, olha o que os estados estavam fazendo, transferindo para as operadoras de telefonia celular a obrigação de instalar bloqueador de sinal de celular em presídio. O que esses estados alegavam? Esse tema é direito penitenciário. E se nós olharmos o artigo 24, o direito penitenciário consta do artigo 24, seria um tema de competência concorrente, portanto, nós podemos legislar. O que o Supremo entendeu? Não é tema de direito penitenciário. Esse tema é telecomunicações. E se é telecomunicações, é do artigo 22, não é do 24. Então, a competência é da União. Ademais, mencionaram ainda o artigo 175, inciso 4. É bom a gente saber esses argumentos diferentes, né? Para dizer que se é a União que faz a concessão ou permissão do serviço, é ela que tem que cuidar, é ela que tem que verificar se o serviço está ou não sendo bem prestado. Não são os Estados-membros.
Então, 175, inciso 4, diz que é a União que vai cuidar aí dessa análise, dessa verificação, da fiscalização da prestação do serviço devido. Isso não cabe aos Estados-membros. Portanto, são inconstitucionais leis estaduais que estabelecem aí como um dever das operadoras de telefonia de celular instalar bloqueadores de sinal de telefone celular em presídios. E mais, já temos uma lei federal em vigor que diz, sabem o quê? Que quem tem que fazer isso são os estados. São os estados que têm que instalar esses mecanismos nos presídios. Então, eles estavam aí dando uma de espertos, né? Querendo transferir essa competência para as operadoras de telefonia e não colou. Também desse ano, informativo 835, então bem recente esse informativo 835, lei estadual que estabelece regra para a cobrança de valores em estacionamento de veículos. Será que é constitucional? Um estado pode criar uma lei para dizer quais são as regras de cobrança de valores em estacionamento de veículos? Será que é possível isso? Trazer um tabelamento de preços? Se ficar menos de 1 hora tem que pagar tanto, né? 1 hora o valor é tal. Será que o estado pode fazer isso? Qual que é a alegação do estado? Isso é direito do consumo. Qual que é a alegação do Supremo? O que vocês acham, gente? É constitucional essa lei? Essa lei veio lá do estado do Paraná. Vocês acham que cola aí a desculpa dos estados, a justificativa dos estados de que seria direito do consumidor, que é tema de competência concorrente? Sendo assim, eles também podem legislar? E aí, é constitucional? O que vocês acham? Não é mesmo constitucional. Qual o argumento utilizado pelo Supremo? Primeiro argumento, não se trata de direito do consumo, essa matéria afeta o direito civil, e direito civil, competência sempre da União, né? Então, primeiro argumento foi esse. Mas os ministros ficaram divididos, eles trouxeram um outro argumento. Olha o outro argumento dos ministros. Não, esse tema é direito do consumo, sim. Mas, sob o aspecto material aqui, né? Porque se eu considerar que a competência é da União, tem uma inconstitucionalidade formal, encerramos a discussão. Mas se eu pensar o seguinte, não afeta uma competência, não viola uma competência da União, porque essa matéria é direito do consumo. Se é direito do consumo, a competência é concorrente, então os estados poderiam sim legislar. Mas aí nós esbarramos lá no artigo 170 da Constituição, que traz o famoso princípio do mundo capitalista, que é a livre iniciativa. Então, como é que um estado vai trazer tabelamento de preços? Inconstitucional, não é? Então, a lei, para os ministros que entenderam que é direito do consumo, ela teria aí um problema no seu conteúdo, ela seria materialmente inconstitucional. Bem-vinda, Jéssica. Ela seria materialmente inconstitucional porque ela viola o princípio da livre iniciativa lá do artigo 170. Então, achei essa decisão muito interessante porque se a questão não quiser ser óbvia, né, ela não vai falar dessa questão de direito civil ou de consumo, ela vai trazer esse argumento aí do artigo 170, uma violação ao princípio da livre iniciativa, né? Então, foi bem interessante essa decisão. E a última desse ano ainda, quentinha, informativo 838, essa daqui eu achei bem legal também. Uma lei do estado do Mato Grosso do Sul trouxe uma exigência dizendo que se uma pessoa física ou jurídica quisesse contratar com a administração pública, né, participar de licitações com a administração pública, boa noite, essa pessoa física ou jurídica ela tinha que apresentar uma certidão negativa de violação de direitos do consumidor. Olha que interessante isso. Na lei 8666 nós não temos essa certidão negativa, seria uma ótima, não é verdade? A empresa ou a pessoa física ter que provar que não violou direitos do consumidor, que não tem nenhum processo nem administrativo nem judicial, né, por violação de direitos do consumidor. A intenção é ótima, mas
Boa noite, Bárbara. A intenção é muito boa, mas a lei é inconstitucional. Por quê? Primeiro, porque compete à União criar normas gerais sobre licitação. Sim, para nós, consumidores, seria ótimo, né? Uma forma de evitar que as pessoas físicas e jurídicas violassem direitos do consumidor com essa preocupação. Entretanto, como a competência é da União para criar normas gerais de licitação, os estados podem até suplementar essa legislação. Mas, se nós olharmos lá na 8666, o estado estaria inovando, trazendo uma certidão que não está prevista na lei federal e, portanto, né, seria inconstitucional. Então, o Supremo julgou inconstitucional porque compete à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratos. E aqui o estado do Mato Grosso do Sul, a intenção foi muito boa, né, de proteger o consumidor, mas a justificativa não foi aceita pelo Supremo, porque seria aí uma usurpação de uma competência da União. Então, esses são os casos mais recentes. Agora vamos àqueles casos famosos lá da jurisprudência do Supremo. Alguns até viraram súmulas vinculantes. Eu anotei aqui tudo que eu queria falar com vocês para não passar nenhum caso. Então, vou trazer alguns temas. Nós vamos por temas dos artigos, principalmente do 22 e do 24, tá? Então, lá no artigo 22, quem estiver com a Constituição, quiser acompanhar, ótimo. Lá no artigo 22, no inciso 20, a Constituição prevê que é competência da União legislar sobre o sistema de consórcios e sorteios. E nós tivemos, uma época aqui no Brasil, uma boa quantidade de leis estaduais legislando sobre bingos e loterias. Então, o Supremo julgou todas essas leis inconstitucionais porque entendeu que, se a competência é privativa da União para legislar sobre consórcios e sorteios, isso abrange bingos e loterias, né? E se não existe delegação formal, estados e DF não podem legislar sobre esse assunto. E foram tantas leis que o Supremo criou até uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 2. Então, é inconstitucional, lei estadual ou distrital, que trate de consórcio de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Então, esse já é um caso mais antigo, mas continua aparecendo em provas. É importante a súmula vinculante número 2, né? Ela tem relação com o artigo 22 no inciso 20. O campeão lá do Supremo, artigo 22 no inciso 11. O tema é trânsito e transporte. Quanta legislação estadual e distrital tentando tratar, né, do tema trânsito e transporte. Se está no artigo 22, sim, só seria possível por delegação formal que se dá através de lei complementar. O que os estados já tentaram tratar, né, em relação a trânsito e transportes? Quais foram as leis que nós já tivemos julgadas inconstitucionais? São Paulo já trouxe em legislação estadual a previsão aí de condições para cobranças de multas, e o Supremo julgou inconstitucional, né? Do mesmo jeito que Mato Grosso do Sul trouxe em uma lei estadual a previsão de parcelamento de multas. Estou falando de multas de trânsito, tá? Então, o Supremo também julgou inconstitucional. Então, dizer como devem ser aplicadas, tratar de parcelamento sobre multas de trânsito seria sempre inconstitucional, porque nós caímos nesse tema. Trânsito e transporte, não é a competência da União. Anistiar multas de trânsito, impossível, competência privativa da União. Leis estaduais estabelecendo controle de velocidade em rodovia também seriam inconstitucionais por violar a competência da União. Leis regulamentando o insulfilme, não é? Aquela película de filme solar nos vidros dos veículos, inconstitucional. Se a lei dos faróis, né, se for estadual, inconstitucional. Lei que diz que é obrigatório o uso do cinto de segurança, lei que diz que é obrigatório o uso do capacete, todas inconstitucionais, estaduais ou distritais, inconstitucionais.
Se não houver delegação formal, estados e DF não podem legislar sobre trânsito e transporte. Lei que destina que deve haver uma parte da rodovia destinada ao trânsito de motociclistas, essa lei de São Paulo, em áreas de grande movimento lá da capital, inconstitucional. Então, todas elas foram consideradas inconstitucional, que tem que ficar com a luz interna do veículo acesa ao se aproximar de uma blitz, inconstitucional, por mais que o objetivo seja nobre. Se o tema é trânsito e transporte, a competência é da União. Estados e DF podem legislar sobre mototáxi, ou podem legislar sobre a regulamentação de uma profissão como a dos motoboys? Também não, O tema regulamentação de profissões aqui junto com o trânsito e transporte, competência da União. Isso foi inclusive regulamentado em 2009, mas as leis anteriores foram consideradas inconstitucionais. Um tema legal e recente da jurisprudência é o que se refere a serviço de telecomunicações. Já contei para vocês aí do bloqueio do sinal dos celulares em presídios, que é tema de telecomunicação. E também tivemos várias leis envolvendo os serviços de telefonia celular. Então, como eu disse a vocês, a intenção muitas vezes é boa, é de proteger o consumidor, para dizer, por exemplo, que os créditos remanescentes de um mês, eles podem ser transferidos para outro mês, os créditos da telefonia celular, ou para dizer que é constitucional não cobrar a tarifa básica, de assinatura em residências, e aí não só em telecomunicações, mas energia elétrica, água. Então, o Supremo entendeu, por mais que a intenção seja boa, a lei é inconstitucional. Tinha lei estadual para dizer que as operadoras de telefonia eram obrigadas a quebrar o sigilo das ligações quando solicitado por autoridades judiciais. Também a lei foi julgada inconstitucional, Então, se envolve o tema de telecomunicações, essas leis serão todas elas julgadas inconstitucionais. Outro tema interessante, meia entrada. Leis estaduais podem estabelecer meia entradas? Vou falar, Júlio, desse caso que inclusive envolveu Minas Gerais. Já chego lá. Meia entrada em eventos culturais, esportivos, de lazer, São Paulo e Espírito Santo estabeleceram o direito à meia entrada para estudantes e doadores de sangue. E o Supremo entendeu que essas leis são constitucionais, porque elas envolvem um tema que é do artigo 24, que é o direito econômico. Direito econômico. Então, como o direito econômico é tema de competência concorrente, os estados podem sim legislar, estabeleceram, portanto, meia entrada para estudantes e doadores de sangue em eventos culturais, de lazer e esportivos. Constitucional. Também foi considerada constitucional uma lei de Minas Gerais exigindo das empresas de transporte intermunicipal que elas se adaptassem aí, que oferecessem o acesso adequado às pessoas com deficiência e pessoas com dificuldade de locomoção, Porque nós estamos falando aí da proteção dos direitos de pessoas com deficiência, que é um tema lá do artigo 24, portanto a competência é concorrente. Também foi considerada constitucional uma lei do Espírito Santo, em que o Estado alegava a proteção de direitos do consumidor, ao trazer aí alguns requisitos para a reutilização do vasilhame do botijão de gás. Então a lei trazia requisitos para que ele fosse reutilizado. E o Supremo entendeu que sim, que era válida, constitucional, essa lei do Espírito Santo. Agora, uma diferença importante. Direito processual é um tema de competência privativa da União, enquanto procedimento em matéria processual é tema de competência concorrente lá do artigo 24. Então, olha só, se eu digo para vocês que o Estado da Federação criou uma lei para tratar de interrogatório por videoconferência, vocês acham que essa lei é constitucional? Uma lei estadual tratando de interrogatório por videoconferência
é constitucional? Isso é direito processual ou é procedimento em matéria processual? O que vocês acham dessa lei? Essa lei não é constitucional, né? Essa lei foi julgada inconstitucional. Atualmente nós já temos a regulamentação federal do assunto, mas o Supremo não aceitou que os estados tratassem de interrogatório por videoconferência por entender que isso é matéria processual. Olha a diferença, olha uma de procedimento. O Rio de Janeiro criou uma legislação estadual para regulamentar homologação judicial de acordo em prestação de alimentos com a participação da Defensoria Pública. Então, isso veio por uma lei estadual do Rio de Janeiro. O que o Supremo entendeu? Constitucional. Porque agora sim nós estamos falando de um procedimento combinado aí com o tema de assistência jurídica e defensoria pública, todos lá do artigo 24. Portanto, essa lei do Rio de Janeiro foi considerada constitucional, não é? Porque envolve procedimento em matéria processual, assistência jurídica, proteção jurídica e também a defensoria pública, que é um tema lá do artigo 24. Algumas leis envolvendo municípios, competência dos municípios, e algumas tão importantes que foram transformadas aí em súmulas vinculantes. Vocês já devem ter visto aí em provas, né, a famosa questão município, a competência do município, lá pelo artigo 30, em regra ele vai cuidar de temas que sejam de interesse local. Posso entender como interesse local e, portanto, seria constitucional uma lei municipal estabelecendo horário de funcionamento do comércio local? O município pode cuidar disso, horário de funcionamento do comércio local? Essa lei seria constitucional, gente? O que vocês acham? Temos súmula sobre isso? Sim, essa é constitucional. Era a súmula 645, tema tão importante que foi transformada em súmula vinculante, né? Hoje é a súmula vinculante número 38, súmula vinculante 38, mas cuidado, porque o município, apesar de poder estabelecer horário de funcionamento do comércio local, não pode estabelecer horário de funcionamento de instituição financeira, né? Então, dos bancos, não pode, porque isso ultrapassa o interesse local, tem reflexos em todo o sistema financeiro nacional, seria inconstitucional. Então, para bancos não vale. O que o município pode exigir dos bancos? Que eles tenham aí um tratamento adequado, ofereçam conforto aos usuários, que tenham instalação aí de sanitários. Isso pode ser exigido dos bancos, pelo município. Agora, legislar sobre horário de funcionamento de bancos, não. Essa é uma ótima pegadinha, né? Então, cuidado com essa. Outra que virou súmula vinculante. Município pode, em lei municipal, cuidar da instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em uma determinada área? É possível isso, gente? O que vocês acham? Súmula vinculante 49 foi considerada, né, inconstitucional qualquer lei municipal que tente estabelecer aí uma limitação para instalação de comércio do mesmo ramo em uma determinada área. Então, essas são inconstitucionais por violação à livre iniciativa, né, por já adentrar um tema aí lá do artigo 170 que não compete aos municípios. Saindo dos municípios aqui, voltando, são 3 temas que eu achei interessantes, que já apareceram em provas. Uma lei estadual que tentasse fixar data de vencimento de mensalidades escolares. A alegação dos estados é que o tema é educação. Como seria, né? Então, isso é interesse local, Mislene. Não viola o artigo 170 porque não tem reflexos fora do município, né? Então, não ocorre aí, nesse caso, uma violação à livre iniciativa. E, normalmente, isso é feito com uma combinação entre os comerciantes locais. Então, aí o município teria, sim, competência.
Gente, fixação de data de vencimento de mensalidades escolares por lei estadual seria inconstitucional, porque na verdade isso não é educação. O tema aqui não é educação. É direito obrigacional, que faz parte do direito civil e, portanto, é de competência privativa da União, né? Então, vencimento de mensalidade escolar não tem nada a ver com a educação. Por outro lado, uma lei estadual pode fixar o número máximo de alunos em sala de aula, porque aí entendeu-se que o tema é educação e que não viola as normas da LDB, né, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, limitar o número de alunos em sala, essa lei foi considerada constitucional, porque o tema educação é de competência concorrente. A União fixa as normas gerais, mas é um tema de competência concorrente. Qualquer questão relacionada à arma de fogo, porte de armas, competência privativa da União, né, que envolve inclusive o comércio, a produção de material bélico. Então abrange também o tema armas de fogo. Estados não podem tratar desse tema. E outra muito interessante, que está aí, é um tema da moda. Será que os estados poderiam criar... eu tenho um tempo aqui que eu já estou quase extrapolando, Júlio, mas a gente pode fazer essa discussão lá no meu Periscope ou pelo Facebook ou Instagram, tá? Já estou finalizando aqui porque o meu tempo está acabando. Obrigada. Um tema bastante atual, gente, que pode aparecer aí, porque nós vivenciamos a situação. Será que os estados podem legislar sobre crimes de responsabilidade, seu processo, seu julgamento? Meu Periscope é @prof.viviancristina. Sigam aí para continuarem participando das lives, serão muito bem-vindos, Prof. Vivian Cristina, tá? E aí, pessoal, lei estadual pode tratar disso? Crimes de responsabilidade cometidos por agentes? Seria possível isso? Olha o entendimento do Supremo. Não, competência privativa da União. A justificativa do Supremo é que não é muito boa, gente, porque o Supremo diz que crimes de responsabilidade se encaixam em direito penal. E direito penal é competência privativa da União. Sendo que nós sabemos, né, que crimes de responsabilidade são, na verdade, infrações de natureza político-administrativa. Então não foi muito feliz o Supremo na justificativa, mas... o fato é que o entendimento é que a competência é privativa da União, né? Portanto, estados e municípios não podem legislar sobre crimes de responsabilidade, seu processo e julgamento, tá certo? Bom, nós não conseguiríamos mesmo esgotar o tema, né? São só algumas competências, alguns temas que estão aí em voga ou que eu já vi em questões de prova, que vale a pena vocês tomarem cuidado, estarem atentos. E era essa, então, a mensagem que eu queria passar para vocês. Obrigada, Leonardo. Vou me despedindo. Digam aí de onde vocês estão assistindo, participando, para eu dar boa noite, mandar um beijo. Mislene, de onde, Mislene? Obrigada, eu que agradeço a presença. Obrigada, Francisco. João Pessoa, obrigada. Obrigada, Manu. Itapipoca, Niterói, Goiânia, Trindade, Balsas, Ribeirão, alô Ribeirão, Recife, Goiás, Belo Horizonte, é de onde eu estou falando, Icapuí, Manaus, Governador Valadares, Olinda, Recife, Guapimirim. Meu Periscope, pessoal, @prof.viviancristina, @prof.viviancristina. Belém, Palmas, Cuiabá, que legal, foi um prazer tê-los aqui comigo, até uma próxima. Na semana que vem nós vamos falar sobre direitos humanos, tá? Vou discutir os principais aspectos do Pacto de San José da Costa Rica. Emanuel, me manda um e-mail, por favor, ou entre em contato comigo no Facebook ou no Instagram, que eu passo as orientações do curso para vocês, de controle de constitucionalidade. Quem tiver interesse de participar, pode entrar em contato comigo através de qualquer rede social que eu encaminho as informações. Tá bom? Eu que agradeço a participação de vocês. Fiquem com Deus, bons estudos.
A minha frase de hoje para vocês: o sucesso deixa pistas, né? Então vamos seguir aí essas pistas para alcançarmos o nosso. Tudo de bom para vocês. Na semana que vem, o próximo Periscope, quarta-feira que vem, às 20 horas, sobre direitos humanos. E as informações do curso de controle de constitucionalidade em qualquer rede social comigo, eu passo aí as informações completas do curso para vocês. Tá joia, pessoal? Então, boa noite, grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.